Vamos orar, vamos dar início. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Abençoa nosso tempo, nossa ministração. Fale conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu tenho duas etapas para a gente compartilhar hoje. Eu vou continuar falando sobre pré-tribulação. Por quê? Porque eu não consegui terminar. O assunto é vasto. Segundo, está em pauta nesse momento, fala-se muito sobre isso. Terceiro, o interesse, tanto daqui como em Tanabi, foi muito grande. Muita gente pediu esboço, muita gente querendo entender um pouco mais. E um outro motivo é assim, para mim, escatologia tem o objetivo de nos levar a nos preparar. Não é um assunto, se você vai concordar comigo, que vai afetar diretamente no nosso dia a dia a teologia da escatologia. Concorda comigo? Conversar e entender profundamente sobre o fim dos tempos nos dá uma solidez cristã daquilo, do nosso destino, para a gente entender, mas se a escatologia não nos levar a um posicionamento nos dias de hoje, cada vez mais firme com o Senhor, vai ser um estudo, mas não vai ser tão edificante. E esse é outro motivo porque, inclusive, os pós-tribulacionistas atribuem como vantagem do tribulacionista, que é nos ajuda nos incentiva a viver mais em santidade. Por quê? Porque o pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Há o arrebatamento que os pós-tribulacionistas não acreditam, que vai acontecer. Para os pós-tribulacionistas, a volta de Jesus é uma só, e eles se baseiam no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Você pode colocar para mim, Gabriel, por favor? Já está funcionando aqui? Apocalipse 1, versículo 7. Pode ler para mim, por favor, porque a minha televisão ali está...
Muito bem. Todo olho verá. Gente, esse é o principal texto dos pós-tribulacionistas que não acreditam no arrebatamento, que acreditam que a volta de Jesus será depois da grande tribulação. Logo, a igreja, para os pós-tribulacionistas, vai passar pela grande tribulação. E eles usam esse texto dizendo: a volta de Jesus não vai ser secreta. A volta de Jesus vai ser, todo olho verá. Então, não cabe arrebatamento. Ok, se ficássemos só nesse texto, ok. Mas o que fazer com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18? Vamos lá, Gabriel? 1 Tessalonicenses 4. Quando chegar lá, me dá um ok aí, gente. Já? Então vamos lá. Eu estou com o ombro machucado e está meio... Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Próximo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 5. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Por favor, observem bem, quando Paulo... Deixa eu ficar de frente um pouquinho. Quando Paulo está trazendo agora um selo no seu ensino, quando ele diz, por palavra do Senhor. Quando ele diz, por palavra do Senhor, é porque ele recebeu uma revelação sobre o assunto. Ele não traz discussão sobre isso. É exatamente o que está escrevendo. Aí ele fala, isto, 2 pontos. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos juntamente com eles entre as nuvens. Então, aonde Jesus vai vir? Então, veja, segura um pouquinho esse texto. Veja que o nosso encontro com Jesus nesse texto será... É porque ele está falando que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficarmos seremos arrebatados. É isso, ficarmos. Esclareceu? Gente, tudo bem nesse texto aí? Como eu encaixo esse texto com Apocalipse 1:7? Sugestão? Tá, deixa eu dar mais um ingrediente no Apocalipse 1:7. Esse Apocalipse 1:7, vamos voltar para o Apocalipse 1:7, por favor? Ele diz, e todo olho verá, até quantos, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, beleza. Tem um outro ingrediente em Apocalipse 1:7, que é a segunda volta de Jesus. Primeiro ele vai ser arrebatado na visão pré-tribulacionista, a igreja sobe, os que ficarem passarão pela grande tribulação, eu já estou adiantando. Na grande tribulação vai haver salvação, porque em Apocalipse capítulo 20 diz que ele teve uma visão de uma grande multidão vestida de branco diante do trono, e o anjo falou, o ancião falou, perguntou, quem são esses? E aí a resposta, esses são os que deram a sua vida no período da grande tribulação. Então, a igreja sobe, pessoas que creem vão ficar, vai ter a grande tribulação, o anticristo vai se manifestar, essas pessoas vão ver o anticristo, e elas vão, se elas não receberem a marca da besta na mão e na testa, como diz o texto de Apocalipse 20, então elas serão mortas. E porque serão mortas, serão salvas, porque morreram confessando Jesus. Tudo bem até aí? Em Zacarias capítulo 14, que confirma esse texto, tem uma outra, versículo 1. Na verdade, pode colocar no versículo 1. E eu vou dizer alguns versículos. Zacarias
14, vamos ler do 1 ao 4. Eis que vem o dia. O que é esse dia do Senhor? É o dia da volta de Jesus, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Continua o 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas. E aí ele vai seguindo. Pode ir o 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Vocês repararam que na volta lá de Apocalipse 1:7, em Zacarias 14, falando do dia do Senhor, fala das nações, de ajuntar, todo olho verá, é dia de julgamento. Olha o versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, certo? E no texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, fala que a gente vai se encontrar com Jesus aonde? Nas nuvens. Beleza. Agora me ajudem a entender. Agora vamos usar um pouco de aplicação para estudo de teologia. Quando a gente lê na Bíblia dois textos que não se harmonizam, porque a Bíblia se harmoniza em tudo, mas quando você encontra dois textos que não se harmonizam, como é o caso de 1 Tessalonicenses e Apocalipse, porque eles não se harmonizam, certo? Concordam comigo? Num texto fala que a gente encontra com Jesus nos ares, e no outro texto fala que ele vem, e Zacarias 14, falando sobre o Apocalipse 1:7, diz que ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Quando dois textos não se harmonizam, é porque são dois eventos. Deu para entender? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, que é de um pós-tribulacionista, mas eu não vi nada melhor sendo explicado sobre a cronologia dos eventos do fim dos tempos, sobre o pré-tribulacionista, sendo explicado por um pós-tribulacionista. Dá uma olhada nesse vídeo. Se puder apagar as luzes da frente, Marcel, seria legal. Hoje vamos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Espera aí um pouquinho, só para todo mundo também prestar conhecido atenção. como uma visão pré-tribulacionista. Dá uma pausa, por favor. O pré-milenista Todos atentos? é aquele Então, vamos lá, que pode acredita que a igreja está vivendo antes do milênio. Por isso é chamado de pré-milênio, pré-milenista. Já os dispensacionalistas são aqueles que acreditam que a história da humanidade está dividida em 7 dispensações. Que são elas? A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do milênio. Agora eu vou pedindo pausas. Hoje primeira, estamos vivendo a dispensação da graça, onde Deus está tratando com a igreja. Porém, quando a igreja for arrebatada, segundo esta linha de pensamento, Deus vai voltar a tratar com Israel. Nós acreditamos, vocês lembram da aula que eu dei aqui sobre uma dispensação dispensações? 7, lembram? Não lembro. Uma das grandes divergências dentro da escatologia está relacionada da criação, porque ele não vai explicar isso, da criação de Adão até o momento que eles desobedeceram. Todo esse período sem ter pecado foi o tempo da inocência. O próximo. Pode soltar. Pode parar. A da consciência. A partir do pecado, o homem passou a ser consciente do que era o mal, da forma errada, Deus não queria que fosse, e eles desobedeceram, e aí do pecado de Adão e Eva até o dilúvio com Noé, foi o período da consciência. 3, o governo humano. Depois de Noé, nós tivemos aquele período de pessoas que começaram a se levantar. O primeiro foi Nimrod, um líder, mas que usou todo o seu potencial para o mal, quis afrontar a Deus, e aí esse período de governo humano foi de Babel, de Nimrod, até Abraão. Pode soltar, por favor? Deixa eu terminar. Isso. Pronto. Aí, de Abraão até Moisés, é o período da promessa. De Moisés até Cristo, da lei. De Cristo até o milênio. Perdão,
Da graça até o milênio, da igreja e depois o milênio. Então, os pré-tribulacionistas acreditam nessas dispensações. É como se fosse uma organização cronológica do tempo em que as coisas vão acontecendo. E isso faz todo sentido para nós, porque você estuda a Bíblia e você vê que, de fato, esses episódios foram acontecendo em espaços de tempo. Vocês concordam comigo? Os pós-tribulacionistas não acreditam em dispensação, simplesmente que a história rolou e as coisas foram acontecendo. Agora, vamos lá, continua. Basicamente, hoje estamos vivendo a dispensação da graça, onde Deus está tratando com a igreja. Porém, quando a igreja for arrebatada, segundo esta linha de pensamento, Deus vai voltar a tratar com Israel, ou seja, ele vai voltar uma dispensação atrás. Uma das grandes divergências dentro da escatologia está relacionada ao momento do arrebatamento, em relação à grande tribulação e à vinda de Jesus. Os pré-milenistas são aqueles cuja crença de uma vinda de Jesus estar dividida em dois eventos distintos. Nesta crença, o harpazo, ou seja, o arrebatamento, acontecerá 7 anos antes da parousia, ou seja, da vinda de Jesus, uma vinda visível sobre as nuvens, onde a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja para se encontrar com Jesus nas nuvens também acontecerá de forma secreta. Segundo esta linha, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é iminente, ou seja, poderia acontecer a qualquer momento, desde que Jesus subiu ao céu até os dias em que vivemos. Este grupo é chamado de pré-tribulacionista porque acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ligada à última semana de Daniel. Uma vez que a vinda de Cristo precede a grande tribulação, a igreja não verá o surgimento do anticristo, pois, nesta visão, parte da igreja, ou seja, parte da noiva, estará participando das bodas do Cordeiro, enquanto parte da noiva permanecerá na terra para passar pela grande tribulação. Só então, depois de 7 anos de tribulação na terra e das bodas do Cordeiro acontecendo no céu, é que acontecerá a segunda vinda de Jesus nas nuvens, de forma visível, onde todo o olho verá, e junto com ele, seus santos, para trazer juízo e estabelecer o seu reino milenar. Um dos textos mais enfatizados pelos pré-tribulacionistas para sustentar sua interpretação se encontra na carta direcionada à igreja de Filadélfia, que diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A grosso modo, o pré-tribulacionismo anuncia um arrebatamento antes da tribulação como um escape para que a igreja não sofra as perseguições anunciadas profeticamente. Hoje, vamos falar sobre o pré-milenismo. Agora, por favor, volta a imagem completa e dá uma pausa para ela ficar na tela. Tem como? Aí fica com a pausa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Gente, vamos lá. Deixa eu conversar daqui com vocês e explicar algumas coisas para vocês aqui. Ficou claro, né, nesse desenho, a cronologia? A igreja vai ser arrebatada antes do anticristo, que vai se manifestar na grande tribulação. Os pós-tribulacionistas não acreditam no arrebatamento, mas acreditam só nessa vinda visível. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela vai dando
nuances daquilo que vai acontecer antes de acontecer. Por exemplo, os pós-tribulacionistas falam que a gente, pré-tribulacionista, acredita no arrebatamento. Ele fala assim, mas como a volta de Jesus vai ser de forma secreta, onde o mundo não vai ver e só a igreja vai ser arrebatada? Aí isso eles usam como um argumento. Não, porque em Apocalipse 1,7 fala que todo olho verá. Mas aí eles não citam 1 Tessalonicenses 4, que a gente acabou de ler de 13 a 18, que fala que os mortos ressuscitarão primeiro e logo nós seremos arrebatados. Beleza? Agora, vamos ver um prenúncio disso. A volta de Jesus vai vir em 2 eventos. Arrebatamento antes da grande tribulação. Nós não vamos passar pelo dia da grande prova, como foi escrito lá em Apocalipse 3:10. E essa volta vai ser secreta. Sim. Quem vai ver? A igreja. E o mundo? O mundo vai perceber que alguma coisa aconteceu, certo? O mundo vai ouvir o estrondo, a trombeta. Mas eles não vão entender o que aconteceu. Isso já aconteceu na Bíblia? Já. Pelo menos em 2 vezes. Lembra quando Jesus ressuscita dentre os mortos? Ele ficou quanto tempo na terra? 40 dias. Essa manifestação foi secreta? Sim, para uma parte das pessoas. Em torno de 500 pessoas, durante 40 dias, viram Jesus entrando e saindo, comendo com eles. Era a igreja que estava nascendo, e ele só se revelou para a igreja que estava nascendo. O mundo não soube que Jesus tinha ressuscitado, mas parte da igreja ali soube. Era um prenúncio. Assim como ele ressuscitou e andou de forma secreta. Você quer ver outro prenúncio? A conversão de Paulo. Paulo vinha vindo para Damasco com um grupo de pessoas, e o que aconteceu? Uma grande luz brilhou. Quem estava em volta ouviu o estrondo, percebeu uma voz, sacou uma luz, mas não sabia. Quem sabia? Paulo. Uma manifestação secreta. O arrebatamento vai ser uma manifestação secreta para a igreja. Outra coisa importante, por que os pós-tribulacionistas não acreditam na grande tribulação? Quer dizer, eles sabem que vai ter a grande tribulação, mas não acreditam que a igreja sobe antes, que vão ficar para a grande tribulação. Porque aqui está o X da questão que mais nos torna pré-tribulacionistas. A grande tribulação vai servir para quê? Tratar com Israel. Por que tratar com Israel? Porque durante 2000 anos, desde quando Cristo morreu e ressuscitou, e o templo, 70 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído, Israel não tem mais sacrifício, Israel não é como se ficasse num hiato. Promessas se cumpriram, voltou a ser nação, mas Deus separou os 7 anos para tratar com Israel. E por que os pós-tribulacionistas não acreditam que Deus vai tratar com Israel? Porque eles acreditam que Israel está fora do jogo. Israel rejeitou Jesus, matou Jesus, e por isso Israel não tem que ser tratado, não tem por que a igreja subir, porque hoje tudo que a Bíblia diz é para a igreja, não tem mais. Isso chama-se teologia da substituição. A comunidade evangélica Moriá não acredita na teologia da substituição. Então o que a gente acredita? Que Deus tem 2 povos? Gente, em Deuteronômio, eu vou até prometer, mas não sei se vou cumprir, dar um chocolate para quem acertar qual é o termo, não é nem Deuteronômio, é o Êxodo. Qual é o termo que Deus dá para Israel, para a nação de Israel, quando fala para Moisés ir falar com Faraó, e Faraó endurece o coração? O que Deus fala de Israel? Quem sabe? Ele dá um título para Israel. Israel é meu filho primogênito. Ganhou, senhor? Ora para eu lembrar. Já? Olha como Deus é fiel. Já deu. Então tá bom. Está perdoado. Parênteses que o pessoal não entendeu. Foi uma revelação secreta. Os outros não entenderam, só você entendeu. Ele foi em casa um dia, eu tinha comprado 2 Ferrero Rocher para minha esposa,
E quando eu vejo, ele comeu um assim. Ele viu lá, abriu, pegou e comeu. Eu falei, Fê, era dela. Ele falou, já que eu comi um, já vou comer o outro também. Não comeu o segundo. E ficou essa pendência no nosso relacionamento e ele acabou de resolver agora. Ele ganhou o chocolate que já foi dado. Bom, voltando. Vocês já ouviram essa conversa de que Israel foi rejeitado e que não tem mais... Alguém já ouviu essa conversa de alguém que não tem mais, Israel não tem mais... o seu tempo já foi, e Israel vai ser salvo como qualquer nação se aceitar Jesus. Você pode ler comigo então Romanos capítulo 11, Paulo escrevendo, Novo Testamento, Romanos capítulo 11, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, estávamos vivendo há pouco menos de 2000 anos atrás, Paulo escreve isso aqui. Pergunto, pois, Romanos 11, 1. Pergunto, pois, terá porventura rejeitado o seu povo? Terá Deus rejeitado o seu povo? O que ele responde? Mais alto, vamos lá, gente? Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. 2. Deus não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? Olha Paulo usando a mesma explicação que eu dei agora. A Bíblia dá nuances do que vai acontecer. Agora Paulo usa essa nuance do que aconteceu com Elias, como eu usei fazendo uma analogia entre a manifestação do Senhor para Paulo e para a igreja depois da ressurreição com o arrebatamento. Olha o que ele usa agora. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que Paulo está tentando aplicar aqui? Assim como o Senhor reservou um número de pessoas em Israel que não se corromperam, Deus vai preservar um remanescente de Israel para o arrebatamento, para o fim dos tempos. E é disso que ele está falando. Continuando, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo... Existe em Israel. Sabe o que está acontecendo em Israel de uns 20, 30 anos para cá? Sacerdotes estão se convertendo. Sabe como? Há um registro, a última vez que eu vi um documentário sobre isso, havia em torno de 700 sacerdotes que haviam se convertido. Sabe como eles se convertem? Porque em Israel, minha mãe morou em Israel, minha irmã mora em Israel, e minha mãe tentou evangelizar em Israel, e eles receberam ligações anônimas ameaçando-os, porque o proselitismo, pregar o evangelho em Israel é proibido, não pode. Então como é que se converte? Sabe como? Sonhos. Curas espetaculares. Mulher de sacerdote que tinha câncer que foi curada, em nome de Jesus. Sacerdote dorme, acorda, Jesus, está dormindo, Jesus se revela e fala com todos os textos, com toda a revelação que ele é o Messias, e ele acorda e se converte. Então, há um remanescente sendo salvo pela graça. 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Vai seguindo. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Você quer coisa? Volta lá aquele versículo, Gabriel. Você quer coisa mais clara? Israel persegue Jesus, Israel não quer saber de Jesus. Lógico! Quem que fez Israel não querer saber de Jesus? O próprio Deus. E não sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui não é interpretação. Eu preciso interpretar isso aí, gente. É o texto que está dizendo. Vamos lá. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Segue. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem?
De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação em gentios para pô-los em ciúmes. Deixa eu explicar isso aqui. Você sabia que a igreja, lendo a Bíblia, os pregadores falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento, causa ciúmes em Israel? Porque os escribas e sacerdotes ficam, mas como assim? E os próprios judeus ortodoxos, esses gentios, que é o nome dado às nações que não são de Israel, ficam aí falando da Bíblia, da Torá, das leis. Isso que é autoridade. Então há uns ciúmes. Esses ciúmes também tem nuances no Antigo Testamento disso. Na história de Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, que tinha uma rival. Como era o nome dela? Penina. Qual era a diferença? Penina, que era a segunda esposa de Eucana, podia ter filhos. E Ana não. E o que Penina fazia? A Bíblia diz que Penina provocava Ana. E essa provocação levou Ana a fazer o quê? Clamar a Deus. Foi para o altar, clamou e Deus lhe concedeu. Isso aqui é uma nuance. Penina representa a igreja do Senhor Jesus, que tem se multiplicado na terra. E Israel vai ser provocado pela igreja, que por causa dos ciúmes, eles vão conhecer a graça, e alguns deles já estão se convertendo. Então, olha o que ele fala agora, pode seguir. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, por que redundou em riqueza? Eles endureceram o coração, o próprio povo de Israel perseguiu os novos cristãos que eram judeus, e o que eles fizeram? Se espalharam pelo mundo. Por causa da transgressão de Israel, o evangelho alcançou. Então, posso dizer uma coisa? Segundo Paulo, se Israel tivesse recebido, talvez o mundo não teria conhecido o evangelho. Porque quando Deus falou para Pedro, vai lá na casa do centurião, o que Pedro falou? Não podemos misturar, eu não posso comer comida. Ele não ia querer pregar lá para o centurião romano, que era um homem justo, que fazia esmolas. Aí Deus precisou dar uma visão para Pedro de um lençol com todo tipo de animal e disse, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Esse era o pensamento do povo de Israel. Se Deus não endurece o coração deles, talvez o evangelho não teria se espalhado, mas porque foi endurecido, eles foram perseguidos, se espalharam pelas nações e aonde eles chegavam, o evangelho era recebido pelos gentios. Amém? Aí olha ele terminando o texto, para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, agora é uma mensagem para a igreja, preste atenção. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, primeiro, veja que Paulo não está aqui numa posição de julgar gentios, porque ele se considera apóstolo para os gentios. Então, ele está dando uma mensagem de alerta para a igreja que não é de Israel. 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. A emulação que é o ciúme. 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? Irmãos, quando Israel abrir os olhos, vai ser uma glória, porque quando Israel pecou, é isso que Paulo está dizendo. Se o pecado de Israel trouxe salvação, imagina quando Israel se converter. Próximo. Agora, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. 17. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, segura, o que ele está dizendo aí? A igreja foi enxertada na oliveira. Como assim, pastor? A oliveira é Israel. Tudo nasceu de Israel. Jesus nasceu aonde? Os discípulos eram da onde? Os profetas do Antigo Testamento eram da onde? O pai da fé foi quem? Gente, tudo foi por meio de Israel. E Paulo está dizendo,
Inclusive, alguns dos ramos foram quebrados porque não creram. Alguns de Israel, Deus quebrou porque não creram. E a igreja foi enxertada no lugar. Próximo. Não te glories contra os ramos. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3, já. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Próximo. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Próximo. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Me lembro uma vez, eu nem conhecia a Lu ainda. Eu venho de uma família de judeus e eu me lembro ter sido zombado de um pastor e de alguns irmãos por causa dessa condição da minha família. Eu me lembro, eu não estou exagerando, eu não estou tentando dramatizar. Eu vivi isso. Mas para mim, eu sou cristão, eu estou com a igreja, eu aceitei Jesus, no arrebatamento eu vou junto. Como Paulo mesmo disse, um benjamita israelita, ele falou: eu considero tudo isso, de ter sido circuncidado ao 8º dia, de ser de benjamita, que é uma tribo relevante para Israel, nobre, eu considero tudo isso como perda, pela excelência de ter conhecido a Cristo. Essa é a minha posição. Eu não acho que um judeu que se converteu é salvo 2 vezes. Ele é salvo porque ele aceitou Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus rejeitou a nação de Israel, e está aqui a prova do que nós falamos, e aí eu ensino a comunidade evangélica Moriá, aqui em Rio Preto e em Tanabi. Nunca abram a boca para falar de Israel, porque há promessas, como em Salmo 122, que diz: prosperem os que te amam. E é um ensino, um dos principais motivos porque a gente ensina sobre o pré-tribulacionismo é para que a igreja não se ensoberbeça contra Israel. Aviso do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Eu tenho 2 minutos, porque eu não consegui acabar de novo. Acho que vai ter que ficar para a próxima. Mas eu tenho 2 minutos para algumas perguntas, se houver. Volta aquela tela, por favor, Gabriel, da pausa do vídeo. É aqui. Eu tenho aqui. Você quer que fale o texto? Hã? Não, você quer o texto? Ou você só vai completar o... Sim. Minha esposa está falando uma coisa muito relevante, que é sobre... abri errado aqui, peraí. Que é sobre o que o detém. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler esse texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira. Minha esposa está falando sobre, que é mais um argumento sobre o arrebatamento e a manifestação do anticristo. Olha o que ele diz aqui: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre... Não, será que é isso? Passo próximo. Não, é 2 Tessalonicenses mesmo. Perdão, peço perdão. Capítulo 2. Vai seguindo, deixa eu confirmar. É o capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2. Isso, olha lá, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, pode seguir, a que não vos demovais da vossa mente. Pode ir para o 3, para a gente ganhar tempo aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, o próximo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, por isso que vai ter mortos. Aí ele diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse vai ser o cumprimento do que Daniel disse quando houver a grande
a grande apostasia, o próximo. Não vos recordais o próximo, que ele vai continuar falando. E agora sabeis, olha lá, vamos ler esse aqui, esse é o importante. 1, 2, 3, já. E agora sabeis o que detém, para que... Quem o detém? Quem detém quem? Está falando de anticristo. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque tem um que o detém. Quem? Quem pode deter? Você pode deter? A igreja detém. Gente, a igreja sem o Espírito Santo não é nada, certo? O Espírito Santo detém o anticristo, concorda comigo? Aí os pós-tribulacionistas falam, mas então o Espírito Santo vai embora da terra? Não, gente, olha, o Espírito Santo está na terra desde a criação do universo, certo? Ele é onipresente. Mas Jesus disse, ele estará convosco e em vós. Quando a igreja subir, essa manifestação do Espírito Santo por meio da igreja vai, e o Espírito Santo vai continuar reinando sobre a terra, mas vai se cumprir, vai vir um anticristo. Então, a ação do poder do Espírito Santo pela igreja é o que detém o anticristo. Ele ainda continua dizendo assim, no versículo 7, para a gente tomar nosso café. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja o quê? Afastado aquele que agora o detém. Deus abençoe a todos. Vamos ao nosso café e já já a gente começa o nosso culto.